Então, o que a cirurgia espiritual trata? E se eu for responder essa pergunta para você de forma honesta, eu vou te dizer, entre em contato comigo agora e me pergunta, porque eu preciso fazer um exame no seu campo para realmente entender o seu campo, para ter certeza se eu vou conseguir te ajudar ou não com a minha técnica, com a minha falange. Então, essa é a primeira coisa, entre em contato comigo. Mas, se eu fosse responder essa pergunta e te dar um overview geral de o que a cirurgia espiritual trata como casos, a gente trata desde doenças que já estão instaladas no corpo físico, ou seja, na dimensão da 3D da matéria mesmo, né? Então, assim, doenças em todos os órgãos, inclusive doenças neurológicas. Eu já tratei câncer, já tratei uma infinidade de doenças do corpo físico, tá? Por quê? Porque eu tenho a crença e a convicção de que todas as doenças, elas têm 3 fases. E isso eu tiro da medicina tradicional chinesa, tá? Então, assim, as doenças, elas têm 3 fases. A primeira fase é a fase emocional da doença. Então, todas as doenças, elas começam a se instalar como uma disfunção emocional, um trauma de alguma forma. Ah, e aí você teve o trauma e pronto, pum, virou uma doença e veio pro corpo físico. Não, né? Você vai cultivando aquelas emoções ao longo de um longo período de tempo e muitas vezes durante muitas encarnações, tá? Então, assim, começa nessa fase no corpo emocional. Depois vem a fase funcional, tá? Então, assim, essa fase é a fase que algum órgão que esteja sendo afetado por aquela emoção, ele não vai mais estar funcionando tão bem, tá? E esse órgão, ele vai ter relação, né, com aquela emoção de alguma forma. A medicina chinesa relaciona os órgãos e as emoções. Então, assim, tem outros estudos também que relacionam qual emoção que vai estar relacionada com o órgão e que ele vai ser afetado daquela forma, tá? Mas, assim, nessas primeiras 2 fases, a doença ela ainda não é diagnosticada pela medicina convencional, porque ela não é de fato uma doença propriamente dita. Pela medicina alopática ela não pode ser tratada. É só quando ela chega na 3ª fase que ela é assim diagnosticada, né, pela medicina tradicional, e ela já está completamente instalada no corpo físico. Então, assim, na minha medicina energética, a gente trata a doença nessas 2 primeiras fases, tá? Na fase emocional e na fase funcional. Então, na fase funcional, algum órgão já não está tão bem. Então, quando a gente mexe na causa energética daquela doença, o corpo ele é afetado. E ele é afetado beneficamente, porque ele vai, pensa assim, aquela doença está sendo alimentada por alguma coisa, tá? Eu não vou falar para você parar o seu tratamento ou a sua medicação com a medicina tradicional. Eu vou te dizer que, em conjunto com a medicina tradicional, você vai estar tratando o que está causando aquela doença no seu corpo. Então, vai ajudar. Então, assim, eu já tratei pacientes que estavam para fazer cirurgias da medicina convencional, ou que estavam internados. E nesses casos, a cirurgia espiritual multidimensional, ela vai ajudar, porque ela vai dar um empurrãozinho na medicina tradicional. Eu já tratei pacientes que têm só fundo emocional. Então, assim, desequilíbrios emocionais, raiva, que a pessoa não consegue entender de onde é que está vindo tanta raiva, culpa, medo, fobias. Já tratei doenças, né, desequilíbrios que estão no campo mental, bloqueios, a pessoa se sente bloqueada, tem alguma área da vida dela que não funciona tão bem, a área financeira, a área de relacionamentos, ela quer fazer alguma coisa e não consegue, tem alguma coisa travando ela. Então também dá para tratar com a cirurgia multidimensional. Na dúvida, me manda mensagem, tá? Assim, contatos e agendamentos sempre pelo WhatsApp. Se você não tem WhatsApp, não posso me tratar com você, Cíntia, não. Aí você me manda um e-mail. Procura no meu site ou em alguma rede social, eu sempre deixo o link aqui embaixo.